Olá, pessoal. Voltamos aqui agora para a gente ler propriamente a carta de caminho. Então, eu vou ler e vou pontuando algumas coisas, explicando para deixar mais clara mais claro o entendimento da carta, tá bom? Então, vamos aqui. Comecemos. Carta ao rei Dom Manuel I. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza nova do achamento desta vossa terra nova, que, ora, nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Então, veja lá. Primeiro, você tem aqui um vocativo, senhor, não é? Esse senhor aqui, evidentemente, aqui, esse vocativo refere-se ao rei Dom Manuel, tá bom? E ele, reparem que ele repete várias vezes a palavra nova, só que ela tem sentidos diferentes. Olha, posto que o capitão mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, significa o capitão mor, que é o Cabral, mas outros capitães vão escrever para o rei contando a respeito da novidade, que é a descoberta da terra. Mas mesmo esse pessoal escrevendo sobre a nova do achamento. Então, o que é nova aqui? É a notícia. Tudo bem? É news. Ok? News. Então, é a notícia do achamento desta vossa terra nova. Então, este nova aqui não é notícia. Tá bom? É o recente, o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer? Descoberta de uma terra inesperada. Tá bom? Então, é uma novidade. Então, essa aqui é uma novidade. Agora ele coloca, ó, uma coisa interessante, desta vossa, ele usa o vossa. Então, a terra já era de propriedade do rei, lembrar do Tratado de Tordesilhas. Tá? E aí ele termina dizendo, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta, vossa alteza. Então, assim, os outros vão contar para o senhor que a terra foi descoberta, tá? Eu também vou contar, tá bom? E eu vou contar como eu puder fazer melhor, ó, assim como eu melhor puder. Então, eu vou contar da melhor maneira que eu consigo. Né? Ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos os outros. Olha a humildade do caminho. Né? Olha, eu vou contar para o senhor o que aconteceu, embora eu escreva ou fale pior do que todos os demais. Tudo bem? Mesmo eu escrevendo pior do que todos os demais, falando pior do que os demais, eu vou, da melhor maneira que eu puder, contar para o senhor o que aconteceu na descoberta da Terra. Tá? E aí ele continua. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem, por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer. E os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, senhor, do que hei de falar, começo e digo. Então, reparem que ele estabelece aqui os limites do que ele vai escrever, né? Do que ele vai contar, tá bom? Então, ele diz, olha, vossa alteza, tome a minha ignorância por boa vontade. Quer dizer, eu não vou escrever nem contar tão bem quanto os outros, mas eu tenho boa vontade de escrever e contar o que aconteceu para o senhor, tá? E creia bem, por certo, que para aformosear, né? Aqui seria o embelezar. Tanto que ele logo depois ele coloca afear. Tá? Então, você tem aqui afear, e aqui você tem aformosear. Então, um é embelezar, né? E o outro é deixar feia a carta, tá bom? Não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Quer dizer, eu não vou inventar nada mais. Eu vou contar exatamente o que eu vi. Então, eu não vou colocar coisas a mais para ficar a carta bonita, como eu também não vou colocar coisas a mais para deixar a carta feia. Eu vou contar exatamente aquilo que vi, tá? E me pareceu. Quer dizer, eu vou contar as coisas como eu vi e como elas me pareceram ser. Então, aqui você percebe que é um olhar muito pessoal do próprio caminho, tá? E ele diz que da marinhagem e singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza. O que significa? O caminho, ele diz aqui que ele não vai saber informar com correção dados, né, a respeito de como foi a viagem, tecnicamente falando.
né? Sobre isso, os capitães é que vão fazer, né? Os pilotos aqui. Né? Então, quem comandou as caravelas é que vão falar sobre todo o procedimento marinho, né? Todo o procedimento da viagem. Tá? Eu vou falar apenas aquilo que eu vi na terra recém-descoberta, e com muita verdade. Tá? Ele se apresenta muito verdadeiro. Bom, e aí ele diz, a partida de Belém, né, lá da praia de Belém, lá da praia do Restelo, tá? Como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. Reparem que o caminha, eu já falei isso para vocês no período anterior, ele é muito detalhista, né, em relação a datas, ó, 9, 14, né, março, tudo bem? Olha, 8 horas, 9 horas, então, e a localização, então, a gente tem muitos detalhes, que é para o rei saber exatamente o que aconteceu. Dito mês, o dito mês, qual é o dito mês? O mês que ele já disse. Qual o mês que ele já disse? Está aqui, ó, março. Tá bom? Ok? Dito, já disse qual é o mês. Bom, e aí ele coloca lá, né? Nos achamos entre as Canárias, né, as Ilhas Canárias, tá bom? Mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma à vista delas. A vista delas significa olhando para as Ilhas Canárias. Tá certo? Obra de 3 a 4 léguas. 3, 4 léguas dá mais ou menos 6 quilômetros, tá? E domingo, 22 do dito mês, de novo, ó, do dito, o mês que eu já disse, tá? Então, se é o mês que eu já disse, você já sabe que é o mês de março de novo. Tudo bem? Às 10 horas, pouco mais ou menos, né? Mais ou menos 10 horas, um pouco mais, um pouco menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escobar, o piloto. Segundo o dito, aqui é outra coisa, não é o dito do dito mês. Aqui é segundo o que disse, tudo bem? Também a ideia do verbo dizer, mas aqui é de acordo com o que disse, tá? O Pero Escolar. Tá. Bom, na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a nau. Lembra que eu falei que eram 13 embarcações, mas uma se perdeu? Aqui ele relatando. Sem haver tempo forte, nem contrário para que tal acontecesse. Então, não teve nenhuma tempestade, o mar estava calmo, então não teve nenhum motivo, né, que a natureza fizesse com que a embarcação... Não vejo um app para isso. Nem eu. Então, assim, não havia nenhum motivo que fizesse a embarcação desaparecer, tá? Nenhum motivo natural. Fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. Então, o Cabral fez as diligências para encontrar a embarcação de Vasco de Ataíde, mas ele sumiu mesmo, tá bom? E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que, terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 a 670 léguas, segundo os pilotos dizem, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Aqui, os mareantes chamam botelho, assim como outras, aqui dão o nome de rabo de asno. Bom, vamos lá. E assim seguimos nosso caminho por este mar, então a gente continuou navegando, então o Vasco de Ataíde ficou para trás, a gente continuou navegando, até que terça-feira, pelas 8º de Páscoa, essa terça-feira aqui já é 21 de abril de 1500. Tudo bem? Então, pelas 8º de Páscoa, ele está dando a ideia do tempo, né? Que foram 21 dias de abril, olha, coloca aqui também 21 dias de abril, estando dita, né, daquilo que eu já disse, okay? da ilha, né, 660 ou 670 léguas, dá mais ou menos 3.300 quilômetros de distância, tá? Segundo os pilotos, reparem, ele coloca na responsabilidade dos pilotos toda essa informação náutica, tá bom?
Topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Então, ele está falando da vegetação da terra que eles já estão vendo, né? E que aqui os mareantes chamam botelho. Botelho é um tipo de alga, tá? Um tipo de alga muito comum no mar, mas no mar já próximo à terra. Tá? Assim como outras aqui dão o nome de rabo de asno, é a mesma coisa. Tá? Tanto o botelho, né, que ele coloca aqui, quanto o rabo de asno, né, dá essa ideia dessas algas que se formam na terra ali, já no encontro da terra com o mar. Bom, e quarta-feira seguinte, bom, chegamos na quarta-feira seguinte, que significa isso? Quarta-feira seguinte, então se ali era terça-feira, que quarta-feira já são 22 de abril, que é 1500, você sabe, então não vou ficar repetindo. Na quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves que aqui chamam furabuchos. Furabucho é um tipo de gaivota. Tá? Neste dia, qual? Quarta-feira. A horas de véspera. O que é uma hora de véspera? É a hora do pôr do sol. Tá? Houvemos vista de terra. Primeiramente, de um grande monte. Qual é esse monte? Você já sabe qual é esse monte, que está aqui embaixo. Ó. É o Monte Pascoal. Né? Muito alto e muito redondo, não, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Eu te falei que esse Vera significa verdadeira. Tudo bem? Verdadeira cruz. Inicialmente, o Cabral vai chamar o Brasil de terra. Depois, você vai perceber que o Caminha vai escrever, né, que não é terra, ele vai escrever que é ilha. Tá? Perfeito? A gente sabe que não é, o Brasil não é uma ilha, né? Mas inicialmente foi terra, depois eles se referem ao Brasil como ilha. Tá? Bom, continuar aqui. E mandou lançar o prumo, né? Então, vamos aportar. Acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, surgimos, âncoras. Então, surgimos, assim, não é, oi, a gente apareceu, hello, chegamos. Não, não, não. Surgir aqui é lançar. Tá? Então, lançamos, vou colocar certinho. Então, lançamos âncoras em 19 braças. Ó, medida de braça aqui, eu estou, por exemplo, 25 braças dá mais ou menos os 50 metros. Tá? Uma braça, não é? Uma braça, isso não vai cair em vestibular, mas vai que eles inventam de fazer uma questão de matemática, né? Uma braça dá mais ou menos 2 metros. Tá bom? Então, aqui medida. Bom, então vamos lá. A ancoragem limpa, eles fizeram ancoragem. Ali permanecemos toda aquela noite. E a quinta-feira, já estamos aqui então no dia 23 de abril. Calma que a gente só vai até o dia 1º de maio. E a quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitos à terra. O que é em direitos? Né? Vou colocar vermelhinho aqui para vocês, que eu acho que é melhor. Em direitos. Em direitos significa em direção, tá, à terra. Ok? Então, eles ficaram um pouquinho distantes da terra e, pela manhã, resolveram seguir para realmente colocar o pé na terra. Indo os navios pequenos diante, né? O que significa diante? Eles vão na frente. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês que você tem a caravela, a naveta, a nau, né? Então, os menores navios conseguem chegar mais perto da terra. Por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9 braços. Olha que interessante isso. Ele se vale aqui de uma gradação decrescente. Cuidado com isso. Tá? Uma gradação decrescente. É como se estivesse contando, não é? 10, 9, 8. Estamos chegando perto da Terra. Tá? Até meia légua da Terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Quem são esses 7 ou 8 homens que estão na praia já? São os nativos, que já tinham percebido a aproximação das embarcações. Né?
Então, lançamos fora os batéis e esquifes. O que é esquife? Esquife é uma embarcação de pequeno porte, né? Então, colocaram fora da nau para poder remando chegar lá. E vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. Então, tem uma pequena reunião entre os capitães de todas as embarcações. E o capitão Mor mandou em terra ao batel Nicolau Coelho para ver aquele rio. Muito bem. O capitão Mor, o Cabral, mandou em terra, né? Mandou para a terra, tá? No batel a Nicolau Coelho, para ver aquele rio. Repare que, inicialmente, eles têm a impressão de que a água ali é um rio. Né? Depois vão descobrir que são outras coisas, mas vamos ver o rio. O Nicolau Coelho é um dos navegadores mais experientes que a gente tem aqui nessa esquadra do Cabral. E tanto que ele começou de ir para lá, então, ó, esse e tanto que seria equivalente para nós ao assim que. Tá? Então, assim que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que, ao chegar o bateu a boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens, que são os nativos, são os índios que estão se aproximando dos portugueses. Tá? Eram pardos, pronto. Aqui a gente tem a primeira descrição do índio. Tá? Da carta, a primeira descrição. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos e eles pousaram. Então, quando Nicolau Coelho pede, olha, baixa o arco, né? Não ataca a gente, os índios eles obedecem. Então, na verdade, não é que eles obedecem. Aqui a ideia é de que houve uma recepção pacífica. Tá? Os índios receberam os primeiros portugueses pacificamente. Bom, ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito por o mar quebrar na costa. Então, não pôde haver fala, quer dizer, não deu para eles conversarem. Na verdade, não deu para nem entender a conversa, porque eles não se ouviam. E por que não era possível ouvir o que um e o outro falavam? Por causa do barulho do mar quebrando na praia, quebrando, aqui como ele coloca, na costa. Então, não houve fala, né? Não houve conversa, tá bom? Por causa do barulho do mar. Certinho? Somente deu-lhes um barrete vermelho, barrete é um gorro, né? E uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro, né, que é um guarda-sol preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave. Então, repare, eu tenho duas vezes aqui o sombreiro. Aqui eu tenho um sombreiro aqui, que é o tipo de guarda-sol, e aqui eu tenho um outro sombreiro. Na verdade, são coisas diferentes, porque esse sombreiro aqui é o cocar do índio. Mas, na visão do português, é um sombreiro. Então, ele está fazendo um jogo de aproximação entre o tal do guarda-sol e o sombreiro, o cocar, né, dos índios. Então, repare que eles ali é uma boa recepção, né? Olha, eu estou te dando uma coisa para mostrar para você que eu sou da paz e eles também estão retribuindo. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de aves compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. O outro deu-lhe um ramal. Ó, então vai começar aqui a troca de presentes. O que é um ramal? É um colar grande de pontinhas brancas, miúdas, que querem parecer a aljaveira. Muito bem, aljaveira. Não é? Aljaveira vem de aljofar. Tá? Que significa isso? Uma pérola. Tá? Então, pareciam pérolas. São pérolas pequenininhas. Tá bom? São pérolas pequenas. As quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. Então, olha, tudo isso que a gente recebeu de presente dos índios vai ser mandado para o senhor Dom Manuel. Tá? Então, repare, olha aqui, ele está se referindo, deixa eu trocar de cor, né? Ele está se referindo aqui, ó, manda a Vossa Alteza. Com quem ele está conversando aqui? Ele está conversando com Dom Manuel. Tá? Dom Manuel, primeiro, bom, está conversando com Dom Manuel. Bom, e com isto se volveu as naus, por ser tarde não poder haver deles mais fala por causa do mar. Então, aconteceu isso e os portugueses voltaram para a embarcação.
Na noite seguinte, ventou tanto sueste, com chuvaceiros, que fez caçar as naus, e especialmente a capitânia. Então, vamos lá. Na noite seguinte, ventou tanto sueste, significa sueste, né? Ventou, na verdade, de sul para leste. Tá? Então, sul-este. Tá? De sul para leste. Com chuvaceiros que fez caçar as naus. Caçar aqui, meninos, é deslocar. Então, com a chuva, o mar se agitou e as naus se deslocaram. Tá bom? Bom, e sexta pela manhã, muito bem, chegamos agora aqui no dia 24 de abril. Sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa com os batéis e esquifes amarrados à popa na direção do norte para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Então, veja, o capitão mandou levantar a âncora e eles navegarem um pouco mais, né, com os esquifes armados, né, nas laterais da embarcação, em direção ao norte, né, para ver se eles achavam alguma abrigada. O que é uma abrigada? Abrigada que seria abrigo mesmo, algum lugar onde eles pudessem se proteger, né? E bom pouso, onde demorássemos para tomar água. Tomar aqui não é beber, tá? É pegar. Tá bom? Na verdade, é o pegar no sentido, deixa eu colocar aqui embaixo, de abastecer. Tá? Eles precisavam abastecer a embarcação com água. Tá? E lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Então, não é que estava faltando água nem lenha, né? Não que estava acabando. Não, a gente ainda tinha. Mas era melhor, né, já que a gente já parou, então é melhor nos acertarmos, é melhor nos prevenirmos. Né? E vamos repor aquilo que a gente já gastou até esse momento do percurso da viagem. Quando fizemos vela, estariam já na praia, assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens. Reparem, realmente está aumentando o número de indígenas que estão olhando para os portugueses. Que se haviam juntado ali poucos e poucos. O que é poucos e poucos? É pouco a pouco. Né? Fomos de longo e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. Então, ó, o capitão, né, o Cabral, né, fomos de longo e mandou o capitão. Esse mandou aqui é bem no sentido de ordenação mesmo. Ele ordenou, né, o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra, mais chegados, mais próximos. Então, repare aquilo que eu falei para vocês. Por que são os navios pequenos? Porque eles não correm o risco de encalhar na água rasa. Fossem à terra e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem, quer dizer, amainar é recolher a vela e parar o navio. Tá? Ok? Então, vamos nos aproximar com cautela. E, velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. Um porto muito bom e muito seguro, tá? Esse é Porto Seguro. Tudo bem? Porto Seguro da Bahia. Tá legal? Perfeito? Então, acharam o Porto Seguro. Bom, com muito larga entrada. Essa ideia de larga entrada é importante, no sentido de, como ele é muito, a abertura é muito larga, as embarcações conseguem passar por ela. E meteram-se dentro e amainaram. O que significa amainar aqui? Diminuir a força. Tá? Então, eles diminuíram a força. As naus arribaram sobre eles, quer dizer, as naus seguiram, tá? Sobre eles. E um pouco antes do sol posto, amainaram também. Obra de uma légua, quer dizer, distante uma légua do Recife. E ancoraram em 11 braças. Quando eles
ancoram aqui 11 braças, eles já estão ali, se a gente pensar em Porto Seguro, eles estão ali já próximos ao Recife do que a gente conhece, né, para quem conhece Porto Seguro, a Coroa Vermelha. Tá? Ok, aqui é a Coroa Vermelha. Tudo bem? É o norte de Porto Seguro. Bom, estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, quer dizer, por ordem do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Então, veja, o Afonso Lopes, que era um piloto destro, né, já foi invadindo o porto adentro, tomou 2 daqueles homens que estavam ali, né, mancebos, que significa jovens, são os índios, e bons corpos que estavam numa almadia. A almadia é uma espécie de jangada. Né? Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas de nada lhes serviram. Significa de nada lhes serviram, no sentido de que eles tinham os arcos e as flechas, mas eles não usaram nem nada, nenhuma flechinha na direção dos portugueses. Tá? Trouxe-os logo, quem trouxe-os? Né? O Afonso Lopes. Bem, aqui, ó, Afonso Lopes trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. Repare que os portugueses estão recebendo bem os 2 indígenas que vieram com o Afonso Lopes. Bom, a feição deles, agora vem o segundo momento em que ele vai descrever, né, os indígenas. Tá bom? Aqui é uma descrição um pouquinho mais detalhada do que a primeira, né? Porque agora ele está mais perto também, ele pode enxergar mais. Então, aí vem a descrição. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados. O que é maneira? É mais ou menos avermelhados. Tá? Mais ou menos avermelhados. São meio, maneira que é meio tá? Avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Tá? Repare, é o português olhando para o índio. Lembrar que na carta você não tem nenhum índio falando, olha, o português é branco, não é? Também vermelho de muito branco, né? Tem bom rosto, tem um nariz, tem um bigode, não é verdade? Os portugueses ainda hoje usam muitos bigodes, aqui nesta época usavam muito mais. Né? Não tenho isso na carta. Então é sempre o olhar do português. Tá? O português está descrevendo aqui o índiozinho. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. Né? Quer dizer, assim, eles não pensam em cobrir o corpo. Né? E nisso, de andarem nus, tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Então, tanto faz você mostrar o rosto pelado, quanto você mostrar o peito pelado, mostrar a bunda pelada, dá no mesmo para eles. Né? Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Então, ele está descrevendo o furo no lábio, né? Lembra um pouco os índios botocudos, né? Então, o furo no lábio, que causa admiração no caminho. Não é? Ele vai se referir a isso várias vezes na carta. Né? Então, e o que causa admiração é que, embora os índios tenham esse furo no lábio e o osso enfiado lá, eles comem perfeitamente com aquilo. Né? Isso que causa mais admiração no caminho ainda. Tá? Bom, metem-nos pela parte de dentro do beiço, metem-nos, esse nos se refere ao quê? Aos ossos brancos que estão aqui, que eles enfiam no rosto, perdão, nos lábios, né? Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez. O roque do xadrez é a torre, é a peça, né, da torre do jogo de xadrez. Tá? Ali encaixado, de tal sorte que não os molesta, tá vendo? Ó?
não os molesta, não atrapalha em absolutamente nada, né? Não machuca. Tá? Nem os estorva, não atrapalha, tá? Então não machuca e não atrapalha, tá? No falar, no comer e no beber. Bom, então eles têm lá os ossinhos, olha, o caminho se espanta, como é que os caras conseguem comer desse jeito? Continua descrevendo os índios. Os cabelos seus são corredios, lisos, assim, que nem o meu. Tá? Que você põe um grampo, escorrega. E andavam tosquiados, quer dizer, cortados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Então, aqui, daqui para baixo, eu não tenho cabelo. Tá bom? E um deles trazia por baixo da solapa, da cova, de fronte a fronte, por detrás, uma espécie de cabeleira de penas de aves amarelas, que seriam do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. Né? Então, veja, ele está comparando aqui e está tentando especificar da melhor maneira possível, descrever da melhor maneira possível para o Dom Manuel imaginar o que seja. Né? Então, o que a gente tem aqui? O índio, ele traz, né? Um deles traz por baixo da solapa da cova, de fonte a fonte, para trás, uma espécie de cabeleira de penas, tudo bem? Okay? Que seria o cocar, de aves amarelas, que seria do comprimento de um coto, 2 palmos, mais ou menos 2 palmos. Tá? Então, conto aqui mais ou menos 2 palmos. Tá certo? Muito basta e muito cerrada, que ele cobria o toutiço, a nuca, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Certo? O toutiço é a nuca, tá bom? E as orelhas, tá? Então, imagina um cocar aqui assim, tá? E andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda, como cera. Confeição é confecção, tá? Então, ele é confeccionado como cera. Mas não era. De maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta. Tá? Esse mui aqui é mais no sentido de bem redondinha, tá? E bem basta. Tá? E bem igual. Tá bom? Quer dizer, igual aqui, compactada, da mesma maneira. E não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. Não fazia míngua, não era necessário, tá? Não fazia necessidade, tá? Necessidade. Tudo bem? Perfeito? Veja, ele está descrevendo o índio direitinho. Aí vem o capitão. O capitão, que é o Cabral, né? Quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira. Repare que agora ele vai falar das roupas do Cabral, da posição do Cabral, né? E essa posição do Cabral na cadeira, a roupa dele bem vestida, etc., dá o ar de importância, né? Não só da figura do Cabral, mas a importância do evento, daquele momento que está sendo vivenciado ali. Tá? Então, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa. Tá? O que é uma alcatifa? É um tapete. Ah, professor, olha lá, ele já está com o ouro do Brasil. Não! Não, meu amor. Eles acabaram de chegar no Brasil, esse ouro não é do Brasil. Tá bom? Vamos lá. Sancho de Tovar, que é o vice-comandante da Armada, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros, que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa, quer dizer, tá vendo? Tá todo mundo sentado no tapete, tá? O único que está sentado na cadeira é o capitão, é o Cabral. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, né? Sinal. O que é um sinal? É um gesto. Tudo bem? Um gesto de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Né? Os índios não reconheceram a importância do Cabral, sabe? Então, eles não baixaram a cabeça, ok? Não se ajoelharam, não fizeram nada disso. Eles entraram, chegando. Tá? Bom, porém, um dos índios, pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra,
Porque a comunicação entre os índios e os portugueses vai se dar muito pelos gestos, né? Olha a interpretação que os portugueses fazem disso. O índio começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Né? Então, olha só, provavelmente a gente está falando o quê? Tira, põe aqui no chão, né? Alguma coisa do gênero, não dá para saber direito. Mas para os portugueses, não, olha, esse amarelo, esse metal amarelo de ouro, tem aqui no chão. Interpretação dos portugueses do gesto do índio. Tá? Também olhou para o cachaçal de prata e assim mesmo assinava para a terra, e novamente para o cachaçal, como se lá também houvesse prata. Então é a mesma coisa, tem um cachaçal. Então, para os portugueses, tem na terra. Os portugueses vão pensar, olha, pega um cachaçal, põe aqui do meu lado. Então, aqui é uma comunicação por gesto, e gesto é um problema. Né? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Tá? Então, papagaio, tem um monte aqui no Brasil. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Né? Os índios olharam para o carneiro e não fizeram caso nenhum do carneiro. Na verdade, os índios eles não criavam animais. Né? Aliás, também não comiam os animais. Certo? E aqui você vai perceber que um grande problema aqui vai ser a alimentação, né? Porque o índio ele não possui aquela cultura do trigo, do vinho, né? Do azeite, né? Que é uma cultura europeia, uma cultura portuguesa. Né? Os índios não têm o hábito da criação, não têm o hábito da agricultura, tá? Eles não lavram, então é uma outra realidade. Então eles vão estranhar tudo que é comida portuguesa aqui, quer ver? Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos são doces, né? Confeitinhos são doces, tá? Ok? Em Portugal até hoje confeito é doce. Então, doces, fartéis, bolo, mel, figos passados. Figo passado não é figo velho, é figo seco, sabe aquele figo de Natal? Então, não quiseram comer quase nada daquilo. E, se alguma coisa provavam, logo a lançaram fora. O que eles fizeram? Eles cuspiram. Tudo bem? Eles não gostam da comida portuguesa. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Vou dar vinho para os índios. Mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada. O que é uma albarrada? É uma caneca. Não beberam água. Mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Então eles pegaram, eles não bebem água, eu estou sem minha canequinha, que não sei onde eu coloquei minha caneca, para algum lugar. Mas o que eles fizeram? Tem gente que faz isso, acho horroroso. Né? Então o que eles fizeram? Ele pegou a água, então, isso que você faria, você beberia. Não, o que eles fizeram? Isso que tem gente que faz, eu acho horrível. Eles lavaram a boca. Tá certo? Tem gente que bochecha e engole, né? Acho nojo. Então, aqui. Que lavaram. Significa lavaram. Bochecharam. Tá? E aí, cuspiram a água no chão. Tá? Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Então, aqui, olha, uma coisa de interesse, né, do índio foram as contas do rosário. O folgar aqui é gostar, tá? Então, gostou. Né? Gostou muito das continhas. Reparem que ele gostou das continhas, mas não gostaram da comida. Notem que os alimentos, muito frequentemente, eles representam a condição social dos indivíduos, né? Por exemplo, na minha casa, uma coisa que eu particularmente não gosto, na verdade eu nunca comi, porque eu não tenho coragem de comer, às vezes escargot. Né? Escargot é um prato chique, escargot é rico e não sei o quê, mas nojento. Né? Não tenho na minha casa. Mas também não teria, mesmo que eu gostasse, porque é muito caro. Caviar. Né? Caviar, aquela coisa, sabe, aqueles ovinhos, né? Aqueles ovinhos. Né? É caríssimo. Não faço a mínima questão. Nunca comi caviar. Nunca comi
escargot, nunca comi, né? E é comida cara. Então, por exemplo, se você vai... Eu fui uma vez a um casamento, deixa eu fazer uma fofoca aqui com vocês, né? Já que a gente está aqui batendo papo. Uma vez eu fui a um casamento, uma festa aí, eu fui para acompanhar uma amiga minha que não tinha ninguém para ir com ela, ela me carregou. E eu achei ótimo, foi um casamento luxuosíssimo, foi o casamento mais luxuoso que eu fui. E na entrada tinha um monte de comida e tinha escargot. Essa minha amiga comeu. Nossa, eu falei, você vai morrer com tanto bicho que tá comendo. Ela comeu. Mas era assim, era um casamento de, sabe, altíssimo padrão, né? Então, a comida, né, o tipo de comida está muitas vezes associado ao status, né, ou à condição social de quem tem aquela comida. Então, quando os portugueses mostram o carneiro, por exemplo, o vinho, né, então eles têm vinho, peixe, pão, carneiro, quer dizer, eles têm alimentos ali para serem consumidos e esses alimentos dão a ideia de que eles estão muito bem, bem estocados de alimentos, né? Agora, a carne é importante, eles acham muito estranho que os índios não comam carne, porque a carne é muito assimilada ao poder, é assimilada à força, é assimilada a músculo. Então, o caminho estranha. Como é que esses caras têm músculo se eles não comem carne? Tá? Então, é estranho um nativo ter força se não come a mesma comida que o português. Esse é o raciocínio dos portugueses. Tá? Inclusive, o caminho chega a dizer, eles comem o quê? Eles comem uma raiz, eles comem inhame. Né? Então, se eles comem inhame, quem come raiz, né, teria uma condição social inferior a quem come carne. Né? Esse seria um raciocínio da época. Hoje em dia, a gente não... Você pode comer raiz e não ser inferior a quem come escargot. Normalmente, a não ser a questão econômica, né? Que escargot custa muito caro e a raiz custa mais barato. Tá? Bom, digressão feita. Vamos lá. E aí, um índio viu as contas do rosário e pediu, né? Acenou que lhe as dessem, folgou, gostou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as, enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Olha só a interpretação, né? Ó, como dizendo, como os índios estivessem dizendo o seguinte, que em troca, né, das contas, eles dariam ouro. Olha só, o interesse dos portugueses por ouro é evidente na carta. Não é evidente na carta. Então, o interesse do português aqui faz com que ele, por ouro, faz com que ele interprete normalmente os gestos dos índios, avisando, olha, nós temos ouro. Tá? Depois, no final, ele vai falar, olha, por enquanto não vimos ouro nem prata, mas... bom, isso tomávamos nós assim, olha só, o caminho, ele é honesto. Tá? Isso tomávamos nós assim, olha só, por assim o desejarmos, isso é muito importante. Né? Isso tomávamos nós, significa, essa parte aqui, ó, isso tomávamos nós, tá? Isso aqui significa o quê? Assim nós interpretávamos. Por que interpretávamos desta maneira? Porque desejamos. Desejamos interpretar desta maneira, mas também desejamos o quê? Ouro. Tudo bem? Perfeito? Bom. Isso tomávamos nós assim, por assim o desejarmos, mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não lhe havíamos de dar. A gente não vai dar todos os colares para você. Né? E depois tornou as contas a quem lhe as dera. Olha só, o índio, o que ele fez? Ele devolveu, tornou aqui, devolveu. Devolveu as contas. Tá? Então, estiraram-se, né? O que é estirar-se? Você sabe o que é estirar-se, né? Estiraram-se de costas, eles deitaram na alcatifa, né? no tapete, a dormir, sem buscarem maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas. Então, estas vergonhas aqui é uma coisa bem específica, né? Fanado é uma referência a ele ser circuncidado, desculpa.
né? Então, se eles não são fanados, eles não são judeus. Tudo bem? Então, imagina a cena, o índio deitou de costas no tapete, né? E o que os portugueses foram olhar? Eles foram olhar o pipi do índio. Tudo bem? Eles olharam as vergonhas. A vergonha aqui, tá? É o pipi. Ah, gente, eu vou falar direito, porque vocês são tudo gente grande já, né? Porque é o pênis, né? Tanto que ele diz que ele não é fanado. Tá bom? Perfeito? E as cabeleiras delas, das vergonhas, tá? Das vergonhas, tá falando das vergonhas. Então, o que é a cabeleira da vergonha? São aqueles pelinhos da vergonha, né? Estavam bem rapadas e feitas, né? O que significa? Eles depilavam a virilha. Tá legal? Beleza? Então, cabeleira aqui não é cabelo. Cabeleira aqui é pelo, tá? Bem, o capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins. Coxim. Deixa eu mudar de cor. Aqui você vai ficar uma zona. Gente, vai ficar uma zona danada, mas acho melhor, porque aí você tem anotadinho aqui algumas coisas que vocês olharem. Coxim é travesseiro. Tá? Então, vamos lá. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus travesseiros. E o da cabeleira esforçava-se por não a quebrar, não desmanchar. Quebrar aqui é desmanchar. Tá? Desmanchar. Esforçava-se por não a quebrar. Né? Não a desmanchar. Bom? E lançaram-lhes um manto por cima. Eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Né? Quedar. Quedar aqui é aquietar. Tá bom? Então, eles se aquietaram e dormiram. Certo? Descrição bem detalhada dos livros. Né? Ao sábado pela manhã, esse sábado, meninos, nós já estamos aqui no dia 25 de abril. Tá? Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta, de 6 a 7 braças. Então, o capitão mandou pegar as embarcações para elas navegarem e fomos demandar a entrada. O que a gente foi fazer? A gente foi lá procurar a entrada, então, aqui no sentido de nós nos dirigimos, tá, à entrada. Perfeito? Esse é a vida com prazo, tá? Agora, é muito larga e tá. Entraram todas as naus dentro dessa entrada e ancoraram em 5 ou 6 braços. A ancoragem dentro tão grande, quer dizer, aqui a ancoragem é o ancoradouro, propriamente, né? Opa, que coisa errada. Ixi, peraí. Apagar lá. E vamos fazer de novo, peraí. Faltou um N lá, né? Então, o que está colocando aqui para a gente é que o ancoradouro, né? Ele é muito grande, tá? Então, cabem as embarcações todas. E tão segura que podem abrigar-se nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus quedaram, pararam, né? Lá era quedaram, se aquietaram, é parar, né? Então, tanto que as naus pararam, ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas, e isso depois que fez dar a cada uma sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso que eles levaram nos braços, seus cascavéis, suas campainhas. Bom, repare uma coisa aqui, ele coloca assim, então entrava 200 navios e tal, e tanto que as naus quedaram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do Cabral, né, capitão Mor, e daqui mandou o capitão, ó, o Cabral mandou, de novo, ó, tá vendo? O experiente Nicolau Coelho, mas mandou agora com ele o Bartolomeu Dias, daqui é o experiente navegador também, não é? Já falei para vocês, o Bartolomeu Dias ele contornou o Cabo da Boa Esperança em 1488, tá? Então ele é um cara poderoso, né, competente, certo?
E aí, Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias foram à terra, né? Levassem aqueles dois homens, são os dois nativos que estavam lá, os dois indígenas, e os deixassem os dois indígenas, né? Em terra, evidentemente, né? Deixassem ir com seu arco e setas, e isto depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça. Então, é uma troca de presentes, né? As cascavéis que estão aqui são os guizos, tá? Faz barulho, tá? São os guizos. Tá? E suas campainhas. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado. Pronto, achamos aqui o Afonso Ribeiro. Tá? O mancebo é jovem, já falei, vou repetir. Certo? O professor Dutra, que fala muito jovem, é mancebo. Degredado, criado por Dom João Telo, a quem chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e suas maneiras. O que significa saber de seu viver e suas maneiras? Aqui, ó. Saber de seu viver e suas maneiras significa saber exatamente os usos e costumes dos índios. Tá bom? Beleza? E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Tá? Ele dá detalhes de momento em momento. Fomos assim de frecha. Frecha aqui é diretamente. Tá? Não é flecha errado, tá? É diretamente. Tá? Fomos assim diretamente à praia, né? A praia frecha diretamente à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens que acudiram, chegaram. Eles não devem salvar ninguém aqui, só chegaram. Chegaram logo obra de 200 homens, todos nus. Reparou como foi aumentando o número de índios? Né? E com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. Né? Então, são da paz. E eles os pousaram, mas não se afastaram muito. Né? Então, estamos meio em alerta. E mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos. Então, mal pousaram os arcos, logo saíram, significa que correram, tá? Aqueles dois que estavam com os portugueses, que dormiram lá na Alcatifa, tá? E o mancebo degredado com eles. Então, foram os dois índios mais o degredado, né? O infeliz do Afonso Ribeiro. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. Quer dizer, um estava correndo mais veloz do que o outro, né? Estavam indo embora. E passaram um rio que por ali corre de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga. A braga é a coxa. Bom, okay? Que dava pela braga, vou colocar do singular, mas é pelas coxas aqui. Tá? E outros muitos como eles. E foram assim, correndo além do rio, entre umas moitas de palmas, onde estavam outros. Eles foram se juntar aos outros índios. E todos começaram a correr para algum lugar. Ali pararam. Entretanto, foi-se o degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou. Como é que ele está com frio? Não é isso. O acolheu, o recebeu. Tá bom? Então, um índio acolheu ali o degredado. Mas logo tornaram a nós. Logo tornaram a nós. O que significa isso aqui? Logo o trouxeram a nós. Significa não queremos o degredado. Tá bom? E com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuça. Tá? Então, eles voltaram. Muito bem. Então, se começaram de chegar muitos, entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Então, a gente começaram a encher os barris de água para os portugueses. Não que eles todos chegassem à borda do batel, quer dizer, nem todos os índios chegavam perto da embarcação portuguesa. Mas junto a ele, lançavam os barris que nós tomávamos e pediam que lhes dessem alguma coisa.
Então, aquela coisa, enche, dá para cá, joga para ele, dá para cá, joga para ele, né? E assim vai. Levava Nicolau Coelho cascavéis, que são guizos, né? E manilhas, que são pulseiras. Tá? Deixa eu colocar para vocês aqui. Cascavéis eu já coloquei antes, né? Então, são os guizos chocados, né? Manilhas são pulseiras. Tá? E a uns davam um cascavel, a outros uma manilha, eles iam presenteando os índios. De maneira que, com aquele engodo pode ser engano, mas aqui eu acho que é melhor no sentido de isca, né? Porque está sendo uma isca para os índios mesmo. Quase nos queriam dar a mão. Né? Porque ó, eu dou alguma coisa para você, você se aproxima, né? E eu pego na sua mão. Davam-nos aqueles arcos e setas por sobreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que homem lhes queria dar. Então, eles começaram a trocar as coisas. Né? Dali se partiram os outros 2 mancebos que não vimos mais. Então, aqui começa, digamos, uma negociação, né? Os portugueses trocando as coisas com os índios. E os índios com os portugueses, óbvio. Muitos deles, ou quase a maior parte, que andavam ali, traziam aqueles bicos de ossos nos beiços. E alguns que andavam sem eles, tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, como se fossem umas rolhas, tá? De pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, 1 no meio e 2 nos cabos. 1 no meio da boca e 2 nos cabos da boca. O que é cabo? No cabo, né, da boca, é no canto. Tá bom? No canto da boca. Aí andavam outros quartejados. Bom, quartejados de cores. O que é quartejados de cores? Pintados. Mas pintados em quartos, tá? Em partes. De cores, a saber, metade deles, então, metade da sua própria cor, metade de tintura preta, a modos de azulada. E outros quartejados de escaques, né? É xadrez. Então, aqui é o tipo de pintura, né, que eles usam e partes pintadas. Tá? Ali andavam entre eles, 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas, tão limpinhas nas cabeleiras que de as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Tem um poema do Oswald de Andrade que ele pega justamente essa passagem, chama-se As Meninas da Gare, as meninas da estação. Tá? Mas olha, aqui pela primeira vez, vamos destacar isso, tá? Vamos marcar aqui, né? Pela primeira vez, o Caminha fala em moças. Pela primeira vez, nós temos as mulheres aqui aparecendo. Tá bom? E o que ele fala, né, como é que ele descreve essas mulheres, né? Eram moças, quer dizer, bem novas e bem gentis. Tá? Que significa serem bem gentis, são graciosas. Tá bom? Com cabelos muito pretos, compridos, pelas espadas aqui, pelos ombros, nem o meu aqui, ó. Tá? E suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpinhas, tão limpas das cabeleiras, ela é toda limpa. Né? Ele está reparando que as moças têm as vergonhas altas, limpas. Né? Observou bem. E aí, que nós, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Olha o trocadilho que o Caminha está fazendo aqui. Né? As índias vinham com as suas vergonhas, né? Com as partes íntimas. Altas, saradinhas, e nós olhávamos sem vergonha alguma. Tudo bem? Então, aqui vergonha é a parte íntima, mas aqui vergonha é o comportamento dele. Ele fala o quê? Nós não tínhamos vergonha de ficar olhando para as índias nuas. Ou melhor, nós não tínhamos vergonha de olharmos para as vergonhas da Índia. Ele está brincando com o trocadilho aqui, porque vergonha aqui tem 2 sentidos. Um é a nudez, né, das meninas, que causa uma certa atração dos portugueses, por isso que eles olham sem vergonha nenhuma. Até brincaria e diria que eles eram tudo sem vergonha. Acenamo-lhes que se fossem. Assim o fizeram e passaram-se além do rio. Saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos. E
tornamo-nos as naus. Então, assim, já enchemos tudo de água, a gente volta agora para a embarcação, tá bom? Mas quando assim vimos, acenaram-nos que tornássemos, né? Quer dizer, que voltássemos. Eles diziam, embora a gente falou, não, volta. Tornamos, e eles mandaram o degredado, e não quiseram que ficasse com eles. Nem o índio queria o degredado. Este, né? Quem é este? Este aqui é o degredado. Legal? Levavam uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor, se lá houvesse. Repare uma coisa que o Caminha coloca aqui para a gente, né? O degredado, ele estava levando presentes para o Senhor da tribo. O que é esse Senhor da tribo? Seria o chefe da tribo. Só que o Caminha escreve, se houvesse, porque eles não sabem se os índios têm chefe, tá? Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Então, aqui, ó, não cuidaram de lhe tomar nada, significa de tomar nada. Os índios não pegaram absolutamente nada do que o degradado levou. Tá? Então, mandaram o degradado de volta com todos os presentes, tá bom? O mandaram com tudo. Mas, então, Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, volta lá, ordenando que lhes desse aquilo. E ele tornou e o deu. Deu o quê? Deu os presentes. Tá bom? À vista de nós. Aquele que, da primeira vez, acolhera, logo voltou e nós trouxemos, tá? Então, assim, volta e volta presente. Até dá a impressão que são desconfiados, será que o degradado deu presente mesmo? Está fazendo de volta essa fase. Bom, esse que o agasalhou você já sabe que significa acolher, né? Então, vamos lá. Esse que o acolhera era já de idade e andava por louçanha, todo cheio de penas pegadas pelo corpo, que parecia aceteado como São Sebastião. Muito bem, louçainha é vaidade. Tudo bem? Então havia um índio mais velho, né, que andava cheio de penas, como se fosse realmente por vaidade, e essas penas pareciam pegadas ao corpo, como se as penas estivessem aceteando o corpo dele. O que significa isso? Estivesse mortificando o corpo dele. Mortificando como quem? Como um Dom Sebastião. Vocês conhecem a imagem de Dom Sebastião? Né? Dom Sebastião, né? Que é mortificado por um monte de flechas. Tá? Então, aquelas penas todas pareciam, um monte de pena aqui, parecia que ele estava todo mortificado como São Sebastião. Então, outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças, quem são as moças aqui? Uma das índias. Bom, uma das índias era toda tingida de baixo a cima daquela tintura. Então, ela era tingida de baixo a cima. Então, da cabeça aos pés ela era pintada. Né? E certo, isso é muito legal, e certo era tão bem feita, tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram a vergonha por não terem a sua como ela. Olha só o que ele diz. Né? Ele coloca o quê? Que a Índia, ela vem toda tingida, toda pintadinha, ela é bem feita, tudo bem? Ela é redondinha. E olha o trocadilho de novo aqui. E sua vergonha, que ela não tinha. Tudo bem? Então, a vergonha era... Aqui, vergonha, de novo, voltam a ser as partes íntimas. Tudo bem? Que ela não tinha. Aqui, ela não tinha o quê? Ela não tinha vergonha. Tá? Então, aqui já é o conceito moral de vergonha. Mas essa Índia era bem feita, redonda, graciosa, e era tão tudo isso, que as mulheres portuguesas da nossa terra, né, se vissem as índias, fariam vergonha, teriam vergonha. Né? Por quê? Porque elas não são tão bonitas quanto as índias. Olha só que
o que o Caminha, né, fala, né, que as mulheres portuguesas, se vissem as índias, iam morrer de vergonha da feiura delas. Muito bem. E aí ele continua, olha, deles quem? Dos índios. Agora voltou a falar dos índios. Era afanado, você já sabe de novo, né, que é o circuncisado, tá? Mas todos assim como nós. E com isso, nos tornamos e eles foram. Quer dizer, a gente volta, a gente vai embora, né? Agora, o que é bacana dessa passagem realmente é essa brincadeira com as palavras, né? Com a palavra vergonha, né? Em um momento, a vergonha no aspecto moral do pudor, né? E outro momento é o corpo, né? Mas melhor que o corpo, né? Como eu coloquei ali em cima, né? São as partes íntimas mesmo. Tá bom? Ok. E ele reforça mais uma vez que os índios não são judeus, tá? Porque eles são circuncidados, então não são judeus. À tarde, saiu o capitão Mora em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela Bahia em frente da praia. Então, vamos lá. Quem é o capitão Mora? Você já sabe, vou repetir, Cabral. Tá? Então, à tarde, o Cabral saiu com a embarcação dele, né? E com os outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela Bahia. Folgar, descansar. Isso foi dar uma voltinha. Tá? Em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra porque o capitão não quis. Não quis, assim, não é que ele não quis, ele não permitiu. Tá? Porque o capitão aqui manda. Ele não permitiu. Tá bom? Sem embargo de ninguém nela está. Então, por que o capitão não permitiu que as pessoas fossem à terra? Ninguém nela estava. Significa isso, né? A praia estava vazia. Então, como a praia estava vazia, o capitão falou, não, ninguém vai pisar lá, está vazio. Somente saiu, então alguém saiu. Ele com todos nós, em um ilhéu grande, que na Bahia está, e que na Baixa Mar fica muito vazio. Então, eles foram para a praia, eles foram num ilhéuzinho ali. Porém, é por toda parte cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco a nado. Ali folgou, descansou ele, todos nós, bem 1h30, e alguns marinheiros que ali andavam com um chinchorro. O que é um chinchorro? Ó, chinchorro. Com um chinchorro, o que eles fizeram? Pescaram. Então, uma rede. Não uma rede de pescaria. Pescaram um peixe miúdo, não muito. Então, voltamos às naus, já bem de noite. Tudo bem? Então, o Cabral, eles não vão à praia, mas o Cabral escolhe um lugarzinho seguro ali que eles podem descansar um pouco, tá? E o Cabral está preocupado, se ficar na praia, eles podem ser atacados a qualquer hora. Então, perigo. Bom, ao domingo, já estamos no dia 26 de abril. Tá? Ao domingo de Pascuela, quer dizer, depois da Páscoa, né? Pela manhã determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Então, aqui a gente vai ter a primeira missa. Tudo bem? A primeira missa. Que vai ser realizada justamente lá na Coroa Vermelha. Certo? Então, primeira missa aqui. Beleza? Mandou a todos os capitães que se aprestassem. O que é aprestar-se? Se arranjassem. Tudo bem? Nos batéis e fossem com eles. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável. Esperável. O que é um esperável? É um pavilhão. Tá bom? E dentro dele um altar muito bem corrigido. Eles estão fazendo ali armando um espaço onde vai ser feita a cerimônia da primeira missa. E ali, com todos nós, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique. O Frei Henrique era um padre franciscano, tá? Que veio junto com os navegadores. Ele vai ser um chefe, ele vai ser o chefe dos missionários que acabam viajando para o Oriente com o Cabral. Né? Então, o padre Frei Henrique, em voz entoada,
e oficiada. Oficiada aqui é acompanhada, tá? Então, oficiada aqui é acompanhada. Bom, então ele entoa, mas ele é acompanhado com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes. Então, o Frei Henrique faz, né? Então, vamos por Ave Maria, e os Ave Maria, isso. Que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e muita devoção. Ali era com o capitão, de novo, pessoal, capitão Cabral, a bandeira de Cristo, é a bandeira da ordem de Cristo, com o que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre, subiu a uma cadeira alta, e nós todos, lançados por esta areia, lançados aqui, não é que a areia começou a cuspir os navegadores, não é isso? Lançados aqui é espalhados. Bom, espalhados por essa areia. E pegou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Então, a pregação é a respeito da viagem, eles estão caminhando, na verdade, eles estão expandindo a fé cristã. Enquanto estivermos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. Então, enquanto estivermos à praia, à missa, desculpa, então, enquanto estivermos na missa aqui, então, enquanto estivermos assistindo, tá? A missa e a pregação, seria, aqui estava, tá? Estava na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como de ontem. Quem é essa tanta gente? São os nossos índiozinhos lá que estão de novo. Pouco mais ou menos como de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. Então, essa gente, tá? Essa gente, ela estava folgando, é uma gente que estava descansando. Tudo bem? E olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabar da missa, sentados nós à pregação, assentados nós à pregação, o que significa assentados nós? Nós estávamos ouvindo, estamos assentados ouvindo a pregação. Tá? Levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. Um pedaço aqui é um tempo, tá? É um bom tempo. Bastante tempo, tá bom? E alguns deles se metiam em almadias. Que são almadias? São jangadas. Tá? Então, os índios se metiam entravam nas jangadas, 2 ou 3 que ali tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são 3 traves atadas entre si. Então, agora ele vai descrever a jangada. E ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Então, está descrevendo a jangada, e as pessoas entravam na jangada, elas iam pela água até onde dava o pé, depois elas entravam na jangada. Tá bom? Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta, significa alta. Alta, que a bandeira está erguida. Também, sinal de posse também. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira por ordem do capitão Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma almadia. Já sabe o que é almadia, que eu acabei de falar. O que é uma almadia? O que é uma almadia? Acabei de falar. Uma jangada. Bem, que lhes o mar levara para lhe dar. E nós todos, obra de tiro de pedra atrás deles. Né? O que é obra de tiro de pedra? É um tirinho de pedra, assim. Estão bem perto. A distância de um tiro de pedra. Né? Então, estamos próximos a eles. Tá bom? Bom, como viram o esquife de Bartolomeu Dias, e chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam.
acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo pôr em terra, outros não. Tá? Então, assim que eles viram o esquife do Bartolomeu Dias, eles se aproximaram, né? E alguns dos índios baixaram os arcos e as flechas, e outros não. Tá? Bom, andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que eles tinham acatamento. O que é acatamento? Tinha um que falava assim, não, vamos... Tinha um índio que falava assim, vamos, afasta, 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 afasta. E o caminho diz, mas parecia que os outros não estavam atendendo a solicitação dele por respeito. Estavam atendendo porque estavam querendo fazer. Este que os assim andava afastando, trazia seu arco e setas e andava de tintura vermelha pelos peitos, espadas, quadris, coxas e pernas até baixo. Mas os vazios com a barriga e o estômago eram de sua própria cor. Então, ele está pintado, mas a barriga aqui está na cor da pele. E a tintura era assim, vermelha, que a água a não comia. A água não come, né? A água apaga. Tá bom? Então, a água não apagava nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Então, é uma cor vermelha que, quando você está fora da água, é um tom de vermelho opaco. Quando você entra na água, ele fica mais forte. Quando você sai da água, ele fica mais forte ainda. Molhado é um vermelho mais vivo. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicar em nada com ele para fazerem-lhe mal. Antes lhe davam cabaças de água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra, que descessem. Né? Na verdade, eles estão convidando, né? Venham para cá. E eles não estão fazendo mal a ninguém, tá bom? Mal a ninguém. Com isto, se volveu Bartolomeu Dias ao capitão, se volveu. Né? Aqui se voltou, retornou. Tá? Bartolomeu Dias ao capitão, e viemos as naus a comer, tangendo gaitas e trombetas, sem lhes dar mais opressão. Opressão aqui, pessoal, cuidado, tá? Opressão aqui é incômodo, tá bom? Ok? Então, sem incomodar. E eles tornaram-se a assentar na praia, e assim, por então, ficaram. Então, vejam, por que os índios estão confiando tanto nos portugueses? Porque os índios, na verdade, eles estão querendo conhecer os portugueses melhor. Tá? Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho descoberto. A água espraia muito, né? Essa água que espraia, ela na verdade, no sentido de estender-se, ela é uma água que estende-se muito. Tá? Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um tão grande, tão grosso, como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e ameijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. Eles acharam as cascas, os berbigões e as ameijoas são tipos de moluscos, tá? Muito comuns na região do Atlântico, do Mediterrâneo, por ali, tá? Então, os moluscos. Mas ele só viu pedaços, cascas, né? Nunca viu nenhum desses moluscos inteiros. Tá? E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se apartou e eu na companhia. Tá? Ele se apartou com, olha, o capitão Mor, então é o Cabral, perfeito? Eu, caminho, tudo bem? Nós nos apartamos, que significa nos afastamos. Para quê? Para conversar. Tudo bem? E perguntou a todos, e aí os capitães, né? Porque vieram todos os capitães. Tá? E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a vossa alteza, pelo navio dos mantimentos, para a melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber por irmos de nossa viagem. Olha, aqui está falando com quem? Com o rei Dom Manuel. Então, qual era a pergunta aqui? Vamos mandar a carta já, né? Pro rei, pelo navio dos mantimentos? E entre muitas falas, que no caso se fizeram, foi por todos, ou a maior parte, dito que seria muito bem. E nisto concluíram.
E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar aqui por força um par destes homens para os mandar à vossa alteza, deixando aqui por eles outros 2 destes degredados. Então, olha, na discussão, né, na reunião, vamos mandar a carta junto com o navio dos mantimentos? Vamos, foi decidido. Vamos mandar também 2 índios. A gente vai deixar 2 degredados aqui, né? A gente deixa 2 dos nossos, nós mandamos 2 índios para o rei conhecer. Mas, ó, parecia bem tomar por força. Também? Okay? Então, por força, deixamos os 2 e levamos 2. Sobre isto, acordaram que não era necessário. Bom, aqui fizeram o quê? Fizeram um acordo. Portanto, concordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral o costume dos que assim levavam por força para alguma parte, dizerem que há ali de tudo quanto lhes perguntam. Então, assim, se você pegar os 2 índios e mandar para Portugal e forem perguntar para os índios assim, tem isso lá? Eles vão falar que sim. É assim o lugar? Eles vão falar que sim. Tudo bem? Por quê? Porque estão forçados, né? Então, é melhor não. E que melhor, e muito melhor informação da terra dariam 2 homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem. Então, é melhor esperar para depois pegar as informações com os degredados quando a gente voltar aqui na terra, do que levar os índios para Portugal. Então, por ser gente que, aliás, ele coloca assim, né? Peraí, me perdi. E que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Também não adiantava levar o índio para Portugal, ninguém fala tupi em Portugal. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para saberem tão bem dizer que muito melhor outros ou não digam quando vossa alteza cá mandar. Então, assim, eles não falam português, eles não entendem português. E o tempo que eles vão demorar para aprender português é o tempo que os degredados ficam aqui no Brasil, absorvem todas as informações e já contam para os portugueses. Tá bom? Então, melhor deixar só o degredado. Tá? E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, tá vendo? Nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e a pacificar, senão somente deixar aqui os 2 degredados quando daqui partíssemos. Né? Então, como é que a gente deixa o índio mais manso ou mais pacífico? É não tomá-los por força. Tá bom? Então, aquilo que eu falei logo no começo do nosso encontro. A gente não tem a violência na Carta do Caminho. Tá? E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos os batéis em terra e ver se ia bem como era o rio, e também para folgarmos. Então, uma coisa interessante é que o Cabral ele sempre consulta os outros capitães. Né? Ele nunca faz as coisas da cabeça dele. Né? Pode até fazer, mas antes ele consulta os outros capitães para tomar uma decisão importante. Né? Que esse é um momento de decisão importante. No navio que voltou para Portugal, né, acabou um índio tupiniquim resolveu ir, sabe? Teve um que foi. Mas ele decidiu, ele foi por conta própria. Né? Ele foi para Lisboa por conta própria e despertou muita curiosidade na região. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá? Bom, fomos todos nos batéis em terra, armados e bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E antes que chegássemos pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Né? Então, reparem, eles já têm um ensino que eles dantes tinham, né? Que eles já tinham antes. Né? Então, eles já põem os arcos no chão e acenam chamando. Tá? Para onde nós íamos, né? Nós nos dirigíamos. Bom, mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo do que um jogo de mancal. Mancal, mais ou menos uns 10 metros. Tá bom? E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Então, os portugueses, nesse momento, os portugueses e os índios se misturam. E os índios ainda chamam os portugueses, né?
Eles ofereciam destes arcos com suas setas por sobreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que eles davam. Então, eles continuam trocando, né, as coisas. Tá bom? Passaram além, já estou acabando, tá? Já já dou um intervalo de novo para vocês. Passaram além tantos dos nossos, então, tantos dos nossos passaram o rio, e andavam assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se. E deles, alguns iam-se para cima de um monte, tá? Para cima de onde? Para cima do monte. Tá bom? Onde outros estavam. Então o capitão fez que 2 homens o tomassem ao colo, passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que acostumada, não tinha um número muito maior de pessoas, né? Era o mesmo número das outras vezes, então o mesmo número de costume, tá? Ok. E tanto que o capitão fez tornar a todos, vieram a ele alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me parece que não entendem, nem tomavam disso conhecimento, ó, nem tomavam disso conhecimento. Significa, os índios, eles não têm ideia de que há chefia, tá? Não, há um chefe que tem que ser obedecido. Mas por quê? A gente nossa passava já para aquém do rio, tá? E aí você tem toda a aproximação entre os índios e os portugueses, tá? E o que vai acontecer nessa reunião entre todos eles? Eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Vou dar uma paradinha, tá? Para eu tomar uma água, você viu que o negócio tá difícil aqui? Você tomar um café, tá? Daqui a pouco eu completo e a gente vem para mais uma parte para a gente terminar a leitura da Carta do Caminho, tá bom? Não desiste, hein? Volta, tô te esperando, tá? Daqui a pouquinho a gente se encontra. Beijinho, até já. Tchau, tchau.